Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra, de joelhos. De novo perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esses discípulos era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé. Aquecendo-se, disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, pois não ficarem impuros,
para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Paz. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-o com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, e eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando ouviram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se não lhe fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam. Fora, 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 crucificam. crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um lembrete, colocado na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofa e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos de joelho. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus, pelas dores de vossa Mãe Maria Santíssima, misericórdia. Senhor Deus, pelas dores de vossa Mãe Maria Santíssima, misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que fora crucificado com Jesus.
Ao se aproximar de Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que dizia: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda dizia: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto dali, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meus irmãos e irmãs, sexta-feira da paixão, sexta-feira de trevas, sexta-feira de escuridão, sexta-feira de morte, sexta-feira de cruz. Se a gente olhar o nosso mundo de hoje, nós vamos pensar quantas situações de sexta-feira, quantas pessoas que morrem, às vezes fruto de um descaso, ou simplesmente de um abandono, fruto de um aborto, fruto de uma falta de atenção, de uma falta de médico, de uma falta de oxigênio. Quantos morrem numa sexta-feira da paixão? Meus irmãos e irmãs, talvez muitos possam dizer: é o dia que a gente pode gritar crucifica, crucifica, crucifica. E parece que o mundo cada vez mais forte grita mais forte ainda: crucifica, crucifica, crucifica. As mentalidades retardadas dos chamados cristãos católicos crucifica a palavra de Deus, crucifica-se a vontade de Deus em favor da liberdade humana, em favor da liberdade de fazer o que quer, em favor da sua própria sexualidade, dos seus ideais ou do seu rei. Sim, ele se diz rei dos judeus. O meu rei sou eu mesmo. E sexta-feira é dia de declarar: eu sou meu rei. Eu não preciso de outro rei. Eu não quero outro rei a não ser o rei que nós já temos neste mundo, César. E ninguém pode entrar no lugar deste César. Quem sabe os poderes políticos, quem sabe os poderosos deste mundo, quem sabe os homens das grandes máquinas, quem sabe os grandes cientistas, quem sabe os grandes homens deste mundo. Sim, nós não precisamos de um rei despojado que se entrega numa sexta-feira. Sim, crucifica, crucifica, crucifica esta ideia de ser cristão, crucifica essa ideia de seguir Jesus Cristo, crucifica essa ideia de estar louvando um Deus que eu não enxergo com os meus olhos, de um reino que fica além do meu horizonte, da minha visão, do meu sentimento. Não, crucifica tudo isso. É mais fácil eu viver o meu eu, minha própria vontade, meus próprios sentimentos. Interessante que a gente vai vendo uma pandemia enorme de sentimentos quase que contaminado por todos,
não é? Isso já há uns 3, 4 anos atrás, quando se dizia depressão, ansiedade, bipolaridade, pânico e tantas coisas que vai acontecendo, e o mundo ainda acha que são eles todos deste mundo, se acham os donos do próprio mundo, da própria vontade, dizendo: crucifica todas as outras coisas, o que eu quero é eu ser feliz. E no entanto não descobre a felicidade, no entanto não descobre o porquê da ansiedade, não se descobre o que significa tanta infelicidade. Situações, é melhor tirar esta cruz da minha frente. É mais fácil banir a cruz da minha frente. Eu não quero, eu não aceito, né? Eu nasci para ser feliz. Muitos talvez digam no seu coração: eu nasci para dar certo. Sim, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser gente, eu nasci para ser mulher, para ser homem, eu nasci para ser o quê? Uma cruz? Não, eu não aceito. E talvez muitos pensam: não, eu não quero uma cruz. Mas o próprio Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. Ah, mas de que mundo é esse? O mundo das ilusões. Quem sabe hoje em dia fazem tantos projetos de vacinação, projetos de lockdown, projetos de tantas coisas, né, para ver se salvam os homens, e parece que não está nada dando certo, e parece que tudo aumenta mais, parece que tudo acontece. Cadê os projetos dos homens? Para onde os homens caminham no meio dessas trevas da sexta-feira da paixão? Ah, seria tão bom que não tivesse trevas da meio-dia até às 3. Seria bom que o sol brilhasse para todos. Sim, seria muito bom. Mas estamos nas trevas, e nas trevas do mundo, nas trevas da dor, nas trevas da enfermidade, nas trevas da pandemia, nas trevas da infelicidade. Estamos nas trevas da destruição da família, nas trevas da destruição do próprio Estado, do próprio poder dos homens. Quem irá substituir? Quem irá colocar? Quem será o meu Deus? Qual é o meu Deus? A gente começa a imaginar tantos pensamentos, tantas coisas. Hoje em dia cada um é deusinho de si mesmo. Todo mundo pesquisa na internet, todo mundo vai para lá, vem para cá, todo mundo faz os seus downloads, todo mundo faz os seus, né, as suas maquinações todas, e todo mundo acha que é bom de tudo que faz. Não, nós não precisamos de um Jesus que agora está todo despojado. Nós não precisamos de um Deus que está todo amarrado, de um Deus que está todo esfolado, de um Deus despido, de um Deus com uma coroa de espinhos. Não, nós não queremos um Deus pregado numa cruz. Que Deus é esse? Talvez seja ridículo. Aos olhos do humano é uma coisa ridícula. Ainda hoje eu pensava assim, quantas pessoas dizem assim: não, hoje é sexta-feira da paixão. Sim, hoje não é dia de beber, eu posso tomar vinho, eu posso tomar vinho. Eu encontrei um monte de gente no meio da rua com as garrafas de vinho na mão. Sim, eu tenho que beber, se hoje é sexta-feira da paixão, porque eu não vou beber vinho então? O cão inventou isso, Satanás botou isso no coração de tanta gente. E as pessoas se deixam levar. Novidades. Sempre vai tomando conta as novidades, os verdadeiros deuses que vai dominando todas as nações, e há trevas na sexta-feira da paixão. A cruz está erguida. Sim, vamos erguer um homem decaído, vamos erguer um Deus destruído, que se dizia o rei dos judeus. Vamos destruir este homem, vamos deixar para lá, vamos deixar de lado. Quem sabe construamos para nós
uma nova igreja, um novo Deus, um novo Jesus, um Jesus que abençoa, como tem muitas igrejas em nome de Jesus hoje por aí, dizendo, não, Jesus só abençoa, Jesus só cura, Jesus só liberta, e esses católicos e cristãos que colocam Jesus crucificado numa cruz. Não queremos Jesus crucificado, então vamos criar uma religião para nós. Se inventam tantas coisas e agora inventam tantas vacinas para tentar resolver o problema de um vírus, por que não inventar tantas religiões para resolver o problema da falta de um Deus que supra as minhas necessidades? E eu vou construindo igrejas e pastores e doutores deste mundo para dizer, aqui está o meu Deus, que faz a minha vontade, um Deus que eu construo, uma igreja que eu faço, uma pregação voltada para mim, só para mim, que me satisfaça. Despir-se numa cruz? Não. Isso bastou uma vez. Mas toda a humanidade, meus irmãos, está mergulhada nas trevas da sexta-feira. Toda a humanidade. Diz um grande exorcista agora, ultimamente, em sua oração, e ele viu toda a terra envolta em uma nuvem negra. Sim. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O Papa João Paulo II acreditava muito nas visões dos chamados carismáticos, das pessoas que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, pessoas que acreditavam no poder de Jesus, naquilo que Jesus deu através da cruz, abriu para nós as portas, derramou o Espírito Santo. E o Papa João Paulo II acreditava e diz assim: profetiza, fala, ora, reza. E é tão bom quando a gente só profetiza coisas maravilhosas, como aparecem falsos profetas que diz, Jesus está abençoando, Jesus está curando, e cadê os profetas que diz, existe trevas sobre toda a humanidade? Estamos na sexta-feira de trevas, sim, estamos na sexta-feira da paixão. Quantas pessoas em pânico, quantas pessoas pensando no vírus, quantas pessoas pensando na vacina, quantas pessoas com medo de morrer, quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas sem oxigênio, quantas pessoas procurando médico, quantas pessoas. O pânico chega a dar tantas outras doenças, quantas pessoas com câncer, quantas pessoas com AVC, quantas pessoas paralíticas no meio do mundo. Mas nós queremos um Deus que faça a nossa vontade. Talvez aquele povo judeu todinho teria isso. Não, esse não é nosso Deus. Crucifica. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que nós vemos numa palavra, não é? Os judeus batiam na palavra, batiam no peito, batiam na palavra, nas tábuas da lei. Assim era o povo que acreditava nos 10 mandamentos, na lei do Antigo Testamento. Eles tinham todo um ritual muito bonito, verdadeiros rituais judeus eram bonitos, lindos, maravilhosos. Todos se prostravam, lavavam suas cabeças, suas mãos e seus pés para entrar no templo, purificado das mãos, do cabelo, dos pés. E Jesus vem dizer, e o coração onde ficou? Não somente os rituais externos, mas principalmente aquilo que Jesus veio revelar, não é? O reinado do Pai que está no céu, um reinado que penetra o coração daquele que quer a verdade, aqueles que são da verdade, aqueles que buscam a verdade. É muito fácil ser enganado pelo grito da humanidade. Não, crucifica. Deixar-se levar pelos hipócritas, doutores da lei e fariseus,
que diziam: não, esse aí não nos representa, manda crucificar ele, isso aí não tem nada a ver conosco. É muito fácil deixar-se levar por tantas novidades que o mundo de hoje vai mostrando, e muitas vezes as pessoas vão deixando se levar por tantas ideologias. E eu me lembro, desde que eu entrei no seminário, já existiam as ideologias marxistas, ideologias de Engels, as ideologias somente materialistas, até socialistas, comunistas. E eu estudei, eu vi, achei bonito, e era bonito, e são bonito todas as ideologias. É bonito você olhar, adentrar de cada coisa e de ver o quanto é necessário a partilha, o quanto é necessário. E Jesus disse: é preciso o amor ser manifestado em obras, não adianta somente um fechamento do nosso coração. Por outro lado, meus irmãos, volta somente aquele manantismo da pessoa que só busca o Deus lá de cima e não quer saber de ninguém que está em casa, ninguém que está na família, ninguém que está passando fome, ninguém que está doente, ninguém que está chorando. Não me importa, importa eu e Deus. Parece que o resto morreu. Dizia os mais antigos: nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É preciso ter uma mão voltada para cima, outra voltada para baixo, dizia Dom Helder Câmara. Mas são homens loucos, né? Diziam alguns, são homens loucos, feito Dom Helder Câmara, um homem que andava com uma batinazinha cinza pelas ruas de Recife, que entrava por Olinda e andava no meio dos pobres, ia no meio do lixão e até entrava nos frevos do carnaval de Olinda. Ele estava no meio, aonde tinha gente, ele estava no meio, ele fazia parte desse povo. Ele nunca se afugentou da vida do povo. Por outro lado, temos Frei Damião, um homem sim, cheio da ciência divina, que gritava muitas vezes: é preciso se converter, é preciso se converter, é preciso se converter, é preciso. E ele sentia como uma dor no coração, feito o Padre Pio, que sentia uma dor no coração muito forte, de pessoas que vinham gastar seu tempo confessando uma coisa que não se arrependiam, e que voltavam a pecar da mesma forma, do mesmo jeito, e não se arrependiam dos seus pecados. Frei Damião gritava, Eu conheci também Dom Francisco Austragésimo, bispo de Afogado da Engazeira. Andava de calça, camisa, um homem tão simples, mas que tinha uma rádio chamada Rádio Rural do Sertão, que ele conhecia cada família que existia na periferia da sua diocese. Ele conhecia cada família, e de repente, quando passa na época de tantas provações, da seca do sertão, ele corria diante das autoridades e pedia às autoridades: é preciso levar alimento, tem gente passando fome, tem gente passando fome, tem gente passando fome. E trazia alimentos, entrava na rádio rural e dizia: família fulano, vem aqui que tem uma feirinha para você. Fulano de tal, família fulano. Ele conhecia as famílias, conhecia as suas ovelhas pelo nome, e ajudava os mais necessitados. E era um homem de oração. E eu me lembro, muitos anos, mais de 20 anos, quando eu estive lá, ele falou: vem aqui, você que é carismático, vem aqui, pregue aqui na minha igreja. Ele ficou sentado e mandou eu pregar na igreja dele. A gente começa a olhar assim, meus irmãos, como existiram homens que acreditaram no que parece absurdo aos olhos humanos, homens que acreditaram, homens que tiveram mão estendida para os outros, que tiveram o coração entregue na mão de Deus. Sexta-feira da Paixão vai passar, sim, sexta-feira da Paixão vai passar, e vai chegar o domingo da ressurreição, sim. Essa sexta-feira deve passar e tem que passar, e eu estou aqui junto com Maria, mãe de Jesus, nos pés da cruz, junto com João, junto com Maria Madalena, que antigamente era uma prostituta, gente
que estavam ali, que continuaram confiando, acreditando, permaneceram de pé. Não, vai chegar o domingo da ressurreição. Mas temos que passar na sexta-feira da paixão. Precisamos passar na sexta-feira da paixão. Temos que passar por essa paixão. Quem não quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Sim, aceita a sexta-feira da paixão, porque eu tenho preparado para você o domingo da ressurreição. Acredite, se quiser, acredite. O que eu disse, eu já preguei, disse Jesus. O que eu tinha que dizer, eu já disse nas sinagogas, eu já disse em diversos lugares. Por que está perguntando agora para mim? O que eu tinha que dizer, eu já disse, tá? Basta que a gente acredite, que a gente aceite. Basta que a gente viva, sim, a sexta-feira como uma entrega absoluta, né? De nós mesmos, não se deixando levar pelo grito do mundo, não se deixando levar pela quantidade, pela maioria que grita crucifica, crucifica. Nós caminhamos com fé em direção ao domingo da ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo você que passa dor, você que sente dificuldade na sua casa, dificuldade com seus filhos, que talvez vivam essa nova mentalidade de achar que são donos do mundo. É tão difícil quantos deles já estão à base de comprimidos, e mais comprimidos e comprimidos, porque quando se acha que é dono do mundo e de repente cai no vazio, e entende que parece que não é dono nem de si próprio. Então a gente começa a olhar assim, é um mundo que é preciso pensar. Estamos diante da cruz, mas virá o domingo da ressurreição. Eu tenho que permanecer de pé na hora da dor, na hora da solidão do nosso coração, da dificuldade que nós atravessamos, no meio dessa pandemia, no meio da situação dos homens, das confusões, das maquinações dos povos, dos grandes doutores deste mundo, né? Chamados grandes políticos que se mobilizam, e a gente vê a França, e a gente vê a Alemanha, e a gente vê a China, e a gente vê os Estados Unidos, e os homens grandes saem nos noticiários da televisão como se eles estão procurando, e parece que cada um deles está mais perdido do que o outro. Todos eles, todos. Mas existe uma maquinação diabólica, e o demônio quer destruir o sacrifício de Jesus. É melhor dizer não, a igreja não é essencial, Jesus não é essencial, Deus não é essencial, Deus não é essencial. Os homens estão perdidos, mas acham que eles ainda são deuses da situação que eles criaram, e vão criando cada vez mais. Uma situação pandêmica de lockdown que eles criaram, não veio do nada, ou talvez com permissão divina aconteça um caso desse para chamar nossa atenção. É hora das trevas, é hora das trevas, é hora da morte, é hora da cruz, é hora do despojamento, mas virá o domingo da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.